Olá, que bom te ver por aqui. Olha só, o intuito desse vídeo é conversar com você sobre algumas motivações que me impulsionaram a ir em busca do conhecimento sobre neurociência. Aqui eu vou falar sobre a minha formação, sobre os meus anseios, contar um pouquinho do meu trajeto até aqui. Atualmente eu sou psicólogo, então eu faço atendimentos clínicos online, não faço mais atendimentos presenciais, apenas online, e sou neuropsicólogo. Isso significa que eu tenho uma especialização em neuropsicologia. E eu também sou especialista em neurociência. O título de especialista em neurociências eu conquistei na Universidade Federal de São Paulo, que é uma das universidades mais importantes do país. Como eu já comentei, a ideia é contar para você um pouquinho do meu percurso e das minhas motivações, o que me trouxe até aqui e o que me motivou a criar esse curso. Eu tenho um curso que eu criei em 2019, quando eu ainda era graduando, e de lá para cá muita coisa aconteceu. Eu percorri muitos caminhos e pude crescer bastante. E eu quero trazer um pouco da minha experiência para que, caso você também seja alguém que estuda de forma independente ou graduando ou quer iniciar a faculdade, mas ainda está em dúvida, para quem é a neurociência e como que você aprende isso? Bom, na graduação de psicologia você aprende sobre bases biológicas do comportamento, mas várias outras faculdades ensinam sobre comportamento e sobre a mente humana, não é mesmo? Sobre o funcionamento do sistema nervoso. A ideia aqui não é falar qual graduação você quer escolher. Se você deseja uma consultoria ou trocar uma ideia sobre isso, fica à vontade, eu sou aberto a discussões, eu adoro conversar sobre neurociência, gosto de aconselhar sempre que é possível, mentorar, eu gosto muito de contribuir para a formação de outras pessoas, principalmente relacionadas à área de neurociência. É uma área que tem crescido muito, mas ainda é carente. Se você não sabia, fique sabendo. Bom, a minha graduação eu iniciei em 2016. Eu escolhi o curso de psicologia. Quando eu escolhi o curso, eu não fazia ideia das coisas que eu aprenderia. Antes mesmo de eu escolher esse curso, eu já gostava de entender sobre como o corpo funcionava, o corpo humano funcionava. Existe um programa muito famoso de um cara bem conhecido que é o Drauzio Varella. Ele tinha um programa no Fantástico em que lá eles ensinavam sobre o desenvolvimento. E falando de desenvolvimento, eles explicavam sobre o cérebro, tinha animações bem rudimentares, mas para a época era sensacional, era o que tinha de melhor, e conseguiam fazer animações de como era o ouvido, o aparelho auditivo, como que era dentro da caixa craniana, falando do cérebro, falavam um pouquinho de neurônios, e eu ficava fascinado com aquilo. Eu ainda era bem jovem, tinha menos de 18 anos, 16 anos, e eu vendo aquilo gostava muito. Mas beleza, o tempo passou, eu não imaginava nem que existia faculdade nessa época, eu não pensava nessas coisas, venho de uma família muito humilde, inclusive. Bom, o tempo passou, em determinado momento da vida, eu decidi tentar fazer a graduação, consegui entrar e aquela ideia ficou guardada. A ideia de cérebro ficou guardada. Nunca pensei em fazer medicina. Na verdade, eu acreditava que se eu gostasse de cérebro e quisesse aprender, eu precisaria me tornar um neurocirurgião. Não sabia de neurociência ainda. Então, para ser neurocirurgião, precisava ser médico. E eu não tinha pretensão de ser médico, nunca passou pela minha cabeça. E aí eu entrei para psicologia. No primeiro semestre, eu já tive uma disciplina que eu gostei muito, com uma professora muito dedicada, com uma didática sensacional. Só que essa disciplina não era sobre o cérebro. Era uma disciplina que estudava o comportamento. Era a abordagem behaviorista, era a análise do comportamento. E eu comecei a gostar, me apaixonei de cara. Muitos alunos falavam que gostavam de psicanálise, que gostavam de outras abordagens. Eu nem sabia o que era abordagem, mas quando me falaram, me perguntaram se eu queria ser comportamental ou psicanalista, óbvio, eu falei psicanalista, comportamento de manada, né? Então eu acabei me vendo persuadido e não falei que eu não conhecia. Falei, psicanálise, né? E sem saber, na minha visão, psicanálise era a psicologia em si, né? Então, mais tarde, eu conheci a análise do comportamento e apaixonei de cara. No futuro, eu fui percebendo que existem diferenças entre psicanálise, por exemplo, e outras abordagens. E aí, eu fui em busca de entender mais sobre comportamento. Em um momento posterior, eu tive a disciplina, tive análise funcional do comportamento. E depois eu tive outra disciplina chamada neurofisiologia do sistema nervoso. Essa foi a virada de chave na minha vida. Comecei a perceber que o neurônio estava fazendo parte de muitas funções que o nosso corpo desempenha. Eu ainda não tinha um entendimento da vastidão do sistema nervoso e como ele era importante para o funcionamento do... Hoje, o conhecimento neurocientífico é muito difundido e talvez mesmo que você não tenha aprendido a fundo, você já tenha noção de que o sistema nervoso, o cérebro, as células do cérebro governam boa parte do nosso comportamento. Eu ainda não tinha uma visão tão limpa assim.
Eu até ficava especulando, nossa, será que um neurônio que está em determinada região do cérebro pode, então, realizar um comportamento? Ele pode, sabe, a parte neurônio e comportamento ainda era uma chave a ser virada para mim. E aí eu fui atrás de um livro que foi um marco, chamado Neurofisiologia do Comportamento. Esse livro foi fundamental para eu aprender sobre as bases biológicas do comportamento. Eu conheci depois um outro livro chamado Bases Biológicas do Comportamento, de um autor que eu não me lembro agora, mas eu vou deixar bem aqui para você ter acesso, tá bom? E conheci os neurônios, aprendi do que se trata, o que eles fazem e fui aprendendo. A psicologia em si, na faculdade onde eu estudei, não dava muito enfoque para a fisiologia do sistema nervoso. Foi uma disciplina isolada, mas eu me apaixonei e fui atrás. Eu participei de curso de verão lá em São Paulo. Eu atualmente moro em Goiás. Fui para São Paulo, tive cursos em Ribeirão Preto e aprendi muito. Conheci a Universidade de São Paulo, a USP, conheci a Unifesp e foi incrível conhecer o universo acadêmico, conhecer experimentos de perto. Bom, eu me envolvi com a pesquisa e de lá para cá eu tive a oportunidade de participar de vários eventos científicos e participar da pesquisa com alguém que faz pesquisa, com pesquisadores de fato que estudam o sistema nervoso. Tive a oportunidade de fatiar um encéfalo de um modelo animal em experiências verdadeiramente enriquecedoras. Eu, particularmente, sou alguém muito curioso. E se você também é, eu tenho certeza que você vai se encantar pelo conhecimento que você vai adquirir aqui. Você vai ser capaz de aprender desde as coisas mais básicas, como por exemplo, qual é a estrutura de um neurônio, como que o sistema nervoso influencia o nosso comportamento, como que ele cria os nossos comportamentos e as emoções. Elas são mediadas pelo cérebro, elas estão na alma, como que isso acontece? Esses fundamentos básicos você vai adquirir aqui, você vai aprender aqui. Eu vou elaborar uma formação posterior a essa, e aí nela você vai aprender coisas mais avançadas, mas é importante que você faça primeiro este módulo, essa formação, se você não tem um conhecimento básico, fundamental para seguir adiante. Porque na formação futura eu já vou falar de coisas muito específicas que se você não tiver o conhecimento prévio, você não vai conseguir pegar. Durante o curso, você vai aprender várias coisas, vai percorrer a história da neurociência, vai aprender um pouco de como que o neurônio se estrutura, vai aprender sobre os ganhadores do prêmio Nobel, quem foram eles e o que eles fizeram para ganhar o prêmio Nobel, como se descobriram as sinapses, por exemplo, que é uma parte importante da comunicação de uma célula nervosa com a outra. Bom, esse é um pouco de quem eu sou. Se você quer conhecer mais sobre mim, me siga nas redes sociais. Fique à vontade para me mandar e-mails, para entrar em contato comigo através dos canais de comunicação que eu disponibilizar aqui. Entre no nosso grupo no Telegram, onde lá eu disponibilizo materiais sobre neurociência e psicologia. Serve tanto para profissionais quanto para estudantes. É um grupo enriquecedor, não cobro nada por isso. A gente troca materiais e vai compartilhando no intuito de ajudar, de enriquecer, de contribuir para a disseminação do conhecimento científico no nosso país. Tudo bem? Eu espero que você goste do curso e eu vou estar te acompanhando daqui em diante até o final do curso. Qualquer dúvida, me mande uma mensagem e não deixe de resolver as questões propostas durante as aulas, porque elas são realmente aquelas que vão fazer com que o seu conhecimento se solidifique. Tudo bem? Bom, eu te vejo dentro do curso. Agora eu quero que você me conte um pouco sobre você. Quem é você? Onde você vive? Em qual estado? Se você é do Brasil, se você não é? Por que você decidiu fazer neurociência aqui comigo? Por que você decidiu aprender neurociência? Se você está na graduação, se você é um estudante independente, um autodidata, conta um pouco sobre você. Me deixe conhecer quem é essa pessoa que está aqui do outro lado da tela. E vamos, quem sabe, fazer esse network e trocar ideias, tudo bem? Estou muito empolgado para o início das nossas aulas, então te vejo lá e conta comigo. Eu já ia esquecendo de comentar, tá vendo esse livro aqui? Bom, ele já tá bem defasadinho, o meu doguinho roeu ele todo, dei bobeira, mas ainda tá intacto. É um dos principais livros para quem deseja aprender neurociência. Tudo bem? Eu tava olhando para cá porque aqui tem uma tela em que eu apareço e eu fiquei olhando, apreciando o livro aqui. Bom, tenho TDAH, muito fácil de distrair. Bom, trechos dos bastidores. Voltando, este é um dos principais livros para quem quer aprender neurociência. Boa parte daquilo que você vai aprender aqui está nesse livro, tudo bem? E olha, é um livro muito importante, recomendo que você adquira, se você puder comprar o físico, ótimo, mas muito importante, tem um grupo no Telegram onde eu troco materiais com o pessoal.
E a gente vai se fortalecendo, contribuindo com novos materiais, e lá você consegue encontrar este livro em PDF, esse e muitos outros. Se você fizer, então, estou aqui para te convidar a fazer parte do grupo do Telegram, e o link vai estar aqui na sua área de aluno. Se você não conseguir encontrar, me manda uma mensagem, entre em contato comigo, pode ser através do WhatsApp, que está na página inicial do curso, tá bom? Na descrição do curso, inclusive, tudo bem? E qualquer dúvida, entre em contato comigo através do campo destinado aqui na sua área de membros, para que você entre em contato comigo, tudo bem?